Olá, boa noite. O Ministério da Economia divulgou hoje o número de empregados e desempregados para o mês de novembro. Segundo o Ministério da Economia, houve um recorde na geração de empregos no mês. Já o IBGE aponta que mais da metade da população que poderia trabalhar esteve fora do mercado. O saldo de empregos para o mês de novembro foi de 414.556 postos formais de trabalho. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mais de 200 mil novos empregos foram gerados ao longo do ano, um recorde desde que o CAGED foi criado, segundo o Ministério da Economia. 114.556 novos empregos formais. É o maior CAGED da história. O acumulado de 2020, com isso, passa a ser uma criação líquida de empregos formais de 227.025 empregos. O emprego está subindo desde agosto, embora a taxa de desemprego esteja crescendo também. Então, é um fato, a princípio, curioso, porque decorre de a quantidade de pessoas procurando emprego é maior do que os empregos que estão sendo criados. Então a taxa de desemprego aumenta mesmo com o emprego melhorando. Então a gente tem essa melhoria desde agosto, principalmente no setor de comércio, né? Tanto os empregos formais, né, com carteira assinada, quanto os informais. Só o setor de serviços foi responsável pela criação de 179.261 novas vagas. Já o comércio abriu 179 mil novos postos de trabalho. Destaque também para a geração de emprego na área de construção civil e indústria. Quando nós observamos serviços e comércio sendo destaques na geração de empregos, esses foram exatamente os dois setores mais atingidos pela pandemia. O que significa que nós realmente estamos na retomada em V. Já o resultado da PNAD Covid, publicado pelo IBGE nesta quarta-feira, revela que a taxa de desocupação atingiu a 14,2% da população brasileira, ou seja, 14 milhões de pessoas sem trabalho no país. Ainda segundo a pesquisa, em novembro o país atingiu apenas 49,6% do nível de ocupação, o que significa que menos da metade das pessoas em idade para trabalhar esteve ocupada. No mesmo mês, o número de pessoas trabalhando subiu para 84.700.000. Segundo especialistas, os resultados foram surpreendentes frente a um ano de crise, mas não alcançam as perdas provocadas pela chegada da pandemia no Brasil. Houve uma geração de emprego muito maior do que estava se prevendo. Então a gente tem numa série de setores que é principalmente o serviço às empresas, a gente tem também no comércio, na indústria, uma geração grande de empregos em novembro. Embora os empregos gerados após a pandemia, de março a novembro, ainda são inferiores às demissões. Então a gente ainda não teve um nível, né, uma quantidade de vínculos formais que a gente tinha antes da pandemia. Os números do CAGED seguramente são positivos, sobretudo a se considerar um ano de profunda retração econômica em função da pandemia. Mas é preciso se considerar que os dados de dezembro, quando forem publicados, provavelmente virão negativos, já que é um mês histórico de demissões, e que o Brasil, em função disso, deve terminar o ano de 2020 com um decréscimo no número de empregos. É preciso se levar em conta também que esses números até aqui positivos têm profunda relação com o aumento brutal do gasto público, seja em função do auxílio emergencial, seja em função do programa emergencial de manutenção do emprego, que devem ambos ser descontinuados no dia 31 de dezembro, ainda sem nenhuma perspectiva de uma proposta alternativa. A retomada do crescimento econômico no Brasil seguramente passará pela continuidade das reformas estruturais que estão tramitando no Congresso Nacional e pelo encerramento da pandemia com a vacinação em massa.